Vamos falar agora então da primeira prática, né? A famosíssima central de serviço ou Service Desk, tá bom? O que a gente tem que entender sobre central de serviço? Eu sempre gosto de falar olhando algumas figuras, inclusive lembrar da figura é o que me faz lembrar dos conceitos, principalmente quando eu estou começando, né, a estudar algo. Olha, imagine que você tenha de um lado o provedor, tá? Vamos simplificar aqui, ó, o provedor de TI. E de outro lado, eu tenho o consumidor de serviço. A gente já viu o conceito de consumidor lá atrás, mas vamos simplificar também. Vamos falar de usuário aqui. Entre o provedor e o usuário, o que costuma acontecer? A primeira dúvida, como que o usuário vai acessar o provedor para solicitar um serviço, né? Alguma demanda. É muito comum em ambientes pouco maduros que esse acesso seja feito de forma desorganizada. Então, uns pedem por e-mail, outros por telefone, outros gritam no corredor, outros vão até a tua sala para pedir algo. No ambiente maduro, e é esse, no final das contas, o objetivo geral de tudo, né? O que a gente pensa quando a gente fala de gerenciamento de serviços de TI, o objetivo final é que você consiga organizar a sua prestação de serviço, e essa organização começa por organizar os chamados, tá? E desde sempre, deixa eu catar aqui embaixo, ó, o que a AITIL falava? Implemente um ponto único de contato entre o provedor e o usuário, tá? O que é esse ponto único de contato? A gente chama de SPOC. O SPOC é o ponto único de contato, tá? Single Point of Contact. Esse ponto único de contato, veja só, pode ser um telefone, um telefone para o qual o seu usuário vai ligar para abrir um chamado. Pode ser uma conta de e-mail, né? suporte@empresa.com, né? Ou faleconosco@empresa.com. Pode ser uma página lá na sua intranet que você acessa e abre lá o chamado, inclusive colocando algumas informações e tal. E importantíssimo, cuidado, tá? Embora a gente use até hoje o Single Point of Contact, nada impede que você implemente todos esses meios, tá? No final das contas, o que é single não é a forma com que o contato vai acontecer, mas sim a fila. Essa é a ideia. Então, independentemente de como você fez o contato, todos os registros de chamados abertos vão para uma única base e a partir dali esses registros vão ser classificados, né? Priorizados, enfim, dependendo da situação. A gente vai falar melhor disso quando a gente for falar principalmente do gerenciamento de incidentes. Aqui dá para falar um pouquinho, porque essa teoria ela se divide, né, entre central de serviço e gerenciamento de incidentes e também gerenciamento de problemas. Esses caras se falam muito. Mas tem que entender. A primeira coisa que tem que fazer é regular, né, é organizar, colocar rédeas nesse acesso entre usuário e provedor. Tá? Se todo mundo acessa o provedor de TI das diferentes formas, fica muito difícil, primeiro, você ter uma ideia de todos os chamados que você está tendo, você conseguir colocar numa fila e atender primeiro aqueles chamados que são mais importantes para o negócio, né? Você gerar indicadores, fatalmente pessoas vão ser atendidas porque alguém que está no provedor de TI gosta mais daquela pessoa, aquele famoso jeitinho que o ser humano sempre gosta de dar. E isso não é bom quando você quer gerenciar serviços. Você tem que acabar com isso. Tem que organizar o acesso, tá bom? Então, essa questão aqui, ó, acabei falando do último item primeiro, implementação do ponto único de contato. Mas, ó, em todos os slides, né, que a gente vai falar das 15 práticas, fica atento a isso daqui, ó, que está em inglês. Eu fiz questão de trazer o texto exato lá da AITIL, tá? O propósito desta prática aí veja, a AITIL ela coloca dois propósitos, tá? Primeiro propósito dessa prática, capturar uma demanda pela resolução de um incidente,
Então, é quando o serviço está sendo afetado para o meu usuário e ele precisa de alguma forma pedir ajuda. Ele vai, através do Spock, pedir essa ajuda. Então, esse é o principal propósito dessa prática. E existe um segundo propósito: capturar também as requisições de serviço. Isso aqui é um processo que surgiu principalmente a partir da versão 3. É aquela ideia, às vezes o meu cliente ele pode ligar, ele pode, por exemplo, consultar o catálogo de serviço. O catálogo de serviço, de forma resumida, né, é uma lista dos serviços que o provedor oferece. Tá? Entenda assim, catálogo de serviço é uma lista. Eu não estou falando que o usuário ele vai acessar o provedor através do Spock. Vai acessar para quê? Para pedir coisas. Tá bom, e o que ele pode pedir? Bom, o que ele pode pedir está lá no catálogo. Tá? Então, catálogo de serviço, pensa assim, é uma lista daquilo que o provedor oferece para o usuário, beleza? Aí, às vezes, ele vai ligar para falar, olha, que legal, eu posso ter o software XPTO na minha máquina, olha aqui, isso aqui é legal, eu quero. Aí ele vai ligar, ou mandar um e-mail, ou abrir um chamado via intranet, enfim, solicitando isso. Olha, vem instalar na minha máquina o software tal, que eu tenho direito. Gente, isso não é um incidente, beleza? Isso é uma simples requisição. Então, lembra disso. Existem dois objetivos principais da central de serviço que estão aqui nesse textinho, texto extraído do próprio texto da arte. Isso tem que saber, isso tem que decorar, tá bom? O resto é a contextualização, tá? Do que eu estava falando. Então, ela vai implementar o ponto único de contato. Se a central de serviço implementa esse ponto único de contato entre o usuário, perceba que, do ponto de vista do usuário que está aqui, né, quando ele olha para a central de serviço, o que ele enxerga? Ele enxerga isso aqui, essa interface que é implementada pela central. Então é por isso que a visão que o usuário vai ter sobre você vai ser dada pela central. Então é importantíssimo que as pessoas que estejam na central, elas tenham habilidades humanas muito grandes, tá? Principalmente pelo fato que modernamente, né, é comum que a gente automatize, isso até é um princípio da arte, né? Você otimizar e automatizar, e quem vai ser afetado muito mais, né, pela otimização e automação, bom, a parte do provedor que lida com as coisas menos complexas, tá? E as coisas menos complexas, elas estão na central de serviço. A central de serviço trabalha cumprindo scripts, é isso que você quer. Se você não conseguir resolver através de um script muito simples, você vai escalar. Tá bom? Então, é justamente por conta disso que a central de serviço ela vai ser muito afetada. Quem nessa altura do campeonato já não acessou alguma central de serviço e foi recebido por um chatbot, né? Ou por uma gravação. E no início elas eram bem ruinzinhas, hoje já são muito boas. Então, essas tecnologias têm evoluído muito. E aí é o que a gente está falando aqui. Na medida em que a automação cresce, a central de serviço vai ter como papel principalmente ser aquela parte humana, né, do contato entre o usuário e o provedor de TI. Os tipos de central de serviço que se fala na ITIL 4 são esses aqui, ó, local central e virtual. É importante que a gente saiba o que é isso, tá? Imagine, você tem uma organização, né, uma filial da empresa, vou colocar F, filial. E aí, dentro dessa filial, você tem lá um grupo de pessoas, que é o P, de provedor de TI, que atende você, né? Atende aos usuários daquela filial. A gente chama isso de central de serviço do tipo local, tá? Agora imagine que, na verdade, a empresa, para diminuir os custos, ela que tem várias filiais, né? Ela tem várias filiais, desenhar 3 filiais aqui. E tem lá a matriz, vou colocar M, e dentro de cada uma das filiais e também da matriz existiam lá os provedores de serviço. Olha, com todos os meios que a gente tem hoje, é possível você
prestar um atendimento remoto. Tem muitas empresas multinacionais que fazem o seguinte, olha, quer saber? A própria aeronáutica, onde eu trabalhei, ela fez isso, né? Quando eu saí da aeronáutica, isso já tem um bom tempo, boa parte do atendimento era feito nos centros de computação da aeronáutica, tá? Brasília, Rio eram 4, agora eu não vou. Brasília, Rio, Recife, eu acho que Manaus, eram 4 CCAs, se não me falha a memória. E aí, esses centros de computação, eles eram o provedor de TI que atendiam aos demais órgãos e unidades. Esse tipo de central de serviço, que você coloca numa matriz, né, ou num ponto central, para atender a todos os outros, é chamado de central de serviço do tipo central, tá? Existe uma repetição de palavras, mas perceba que em inglês a expressão que eles usam é service desk, né? Então seria uma service desk centralizada, tá bom? Então, central de serviço do tipo central. E a virtual, gente, é fazer o seguinte, ó. É o que está acontecendo agora, por exemplo, nessa época de pandemia em que eu estou gravando, todas as pessoas, vamos colocar uns pauzinhos aqui, ó. Faz de conta que cada pauzinho desse é uma pessoa. Com o isolamento, o que aconteceu? Essas pessoas foram, cada uma, para a sua casa, cada uma na sua casa, e cada uma trabalhando em casa e fazendo o seu serviço remotamente, cada uma dessas pessoas implementa uma central de serviço que a gente chama de virtual, ou seja, ela não existe fisicamente em lugar nenhum. A central de serviço ela foi quebrada e partes dessa central está espalhada. Você pode ter algumas pessoas que permanecem trabalhando no escritório, algumas pessoas em home office, outras pessoas lá na Índia, outras pessoas na China, e esse grupo de pessoas ele forma a central de serviço. Essa central é chamada do tipo de central virtual, tá bom? Entendeu? E por último aqui, ó, o tal do escalar, né? Pode acontecer de em algum momento a central de serviço... Não, pode acontecer não, na verdade é bem provável que aconteça, até porque você quer limitar a central de serviço aos atendimentos mais rápidos, tá? Perceba que o foco dela é o gerenciamento de incidentes. A gente vai ver que a ideia do gerenciamento de incidentes está vinculada à questão realmente do apagar o incêndio e restabelecer o serviço o mais rápido possível, tá bom? Ou as requisições, que são coisas normais do dia a dia, que não vão trazer tanto impacto, porque não tem a ver com algo que esteja afetando a qualidade do serviço, pelo menos não naquele momento, tá? Então, é natural que haja sempre a necessidade de que a central de serviço, em algum momento, tenha que passar para outros níveis o atendimento, tá? Fazer o que a gente chama de escalação. Eu já entrei em muitas polêmicas, então aqui eu prometo que eu não vou polemizar muito, tá? Existe aí uma discussão sobre o que é o ato de escalar, tá? Alguns dizem que... Está faltando espaço aqui, vou colocar aqui, ó. Ato de escalar, alguns dizem que é a escalação. Aí alguns não gostam porque lembram lá do futebol. Os linguistas, muitos deles, o dicionário e tal, eles vão falar de até mesmo, né, de escalamento. Ato de escalar, escalamento. Esse é feio. E alguns por aí usam Nossa, ficou grande aqui, ó. Quase que não vai caber. Alguns vão usar escalonamento, tá? Então a gente tem escalação, escalamento, que é bem estranho, e escalonamento. Olha só, eu vou usar escalação, eu prefiro, tá bom? Escalamento, o professor de português, ele vai dizer que, ok, você pode usar escalamento. Escalonamento, muita gente vai dizer que está errado, porque vai lembrar lá do sistema operacional, etc. Mas tem professor de português que vai dizer que não tem problema. Então, cabem todas, tá? Por incrível que pareça, parece que o escalação, dentro da língua portuguesa, seria o menos correto a usar aqui.
mas é o que eu mais gosto, tá? E aí, ó, como a arte faz o que ela mais gosta, inclusive inventando termos, eu vou usar a escalação. Isso é irrelevante para responder questões. O mais relevante é você olhar aqui, ó, escalação vertical, escalação horizontal, e entender também, tá? O que é escalar? Escalar é você, o sentido que a gente quer dar, né? É você subir em níveis. Então você está no nível 1, você escala para o nível 2 e para o nível 3 e até chegar a Deus, né? E resolver lá a questão. Ou não, chegar a Deus é quando você começa a rezar. Isso é escalar, tá? Aí perceba o seguinte, ó. A arte fala de escalamento vertical e escalamento horizontal. Quando ela fala de escalamento horizontal, principalmente, aí vem a dúvida, poxa, mas o escalamento vertical, tudo bem, né? Vertical nesse sentido aqui, estou subindo. Agora, horizontal, como pode escalamento horizontal, né? Se eu estou na horizontal, não estou subindo nada. Por isso que esse tipo de dúvida, né? Sendo a mais comum, acaba sendo o que é mais cobrado, tá? Olha, o escalamento horizontal, gente, nada mais nada menos do que você escalar entre os seus pares. Então, se eu estou ainda no nível técnico, técnico operacional, lembrando lá, né, dos níveis de administração, eu estou fazendo o que a gente chama de escalamento horizontal. Nem que eu, dentro do nível técnico, eu esteja subindo uma escadinha. Perceba, eu ainda estou no nível técnico, mas dentro do nível técnico eu estou subindo a escadinha, tá? Então, o escalamento, a questão do horizontal ou vertical aqui é muito mais pensando naquela pirâmide do técnico, desculpa, do operacional, tático e estratégico, tá? O vertical ou horizontal é nesse sentido. Então, resumindo, se eu ainda estiver no nível operacional, tá? Vou pegar outra cor aqui, senão vai ficar meio estranho. Então, vou apagar aqui, ó. Então, se eu ainda estiver no nível operacional, por mais que eu esteja escalando, mas aqui dentro, né, entre os meus pares, a gente vai chamar isso de escalação horizontal. Escalação, escalamento ou escalonamento, o que você quiser, tá? Agora, se eu passar para um outro nível de administração, ou seja, para o nível tático ou para o nível estratégico, eu vou tirar o técnico aqui para não confundir o técnico com o tático, tá? Aí vai virar uma confusão enorme, tá bom? Então, deixa eu escrever aqui, ó, operacional, que é aquela pirâmide, tá? Operacional, que é o tático, estratégico, operacional, pirâmidezinha. Se eu subir, né, acima do operacional e entrar no tático, ou seja, passar para um gerente, ficou mais claro agora? Então, eu estou ainda entre os técnicos, ou seja, eu estou aqui no nível operacional. Só que tratando com técnicos cada vez mais capazes, tecnicamente. Tá, mas você ainda está no nível operacional. Então você ainda está falando de escalação horizontal. Se eu saio do operacional e vou para o tático, por exemplo, se eu passo para um gerente o meu problema, eu subi num nível administrativo, eu fiz uma escalação vertical. Tá bom? E aí eu posso continuar no nível tático, passando do... porque eu também já fui no nível alto demais, né? Imagine que eu tivesse passado, por exemplo, para um supervisor. Se eu fui ao supervisor, eu subi um nível, tá? Fui para o tático. Aí eu fiz o tal do escalamento vertical. E aí se eu passasse do supervisor para o coordenador, do coordenador para o gerente. Olha, se eu ainda estou no nível tático, eu agora, por mais que eu esteja subindo neste nível, eu ainda estou fazendo escalamento horizontal, tá? Ou escalação horizontal, porque eu ainda estou no mesmo nível tático. Quando eu passo do nível tático
para o estratégico, por exemplo, chama um diretor, aí é que eu vou falar, poxa, de novo fiz uma escalação vertical, porque eu saí do operacional, entrei no tático, agora saí do tático e entrei no estratégico. Já estamos tratando com um diretor para resolver essa situação. Entendeu? Então eu tenho horizontal e vertical. Gente, aquela pergunta, para complicar um pouquinho, né? Se gerente está no nível tático ou no nível estratégico, se diretor é nível tático ou estratégico, aí veja, tem que estudar 38.500. Aí eu aconselho pegar os cursos de 38.500 ou até mesmo o COBIT, porque lá isso é tratado em mais detalhes. Tá? O que você tem que entender aqui, a gente tem os 3 níveis, operacional, tático e estratégico. Quando eu passo de um nível para o outro, eu fiz o vertical. Quando eu dentro do mesmo nível chamo técnicos ou administradores mais especializados, aí eu estou fazendo o horizontal. Perfeito? Eu deixei por último porque isso é o que acaba mais pegando, até pelo próprio termo, né? Escalar, escalonar, ou enfim, o que seja, é subir em níveis. Só que como é que eu subo em níveis estando na horizontal? Bom, da forma que eu acabei de explicar. Tá bom? Não confundam isso é bastante cobrado. A gente volta na próxima aula para falar do próximo processo, que é o de configuração e também o ativos, tá? Vamos falar desses 2 caras juntos.